E aí galera, beleza? Everton mais uma vez aqui no canal Tablete de Rapadura. Eu vou ter que ajustar o ângulo aqui para ver se dá uma clareada. Hoje eu vim falar sobre isenção. E a opinião que eu tenho através disso é uma coisa bem simples, bem simplória e que me fez agir da maneira que eu ajo hoje. Em primeiro lugar, eu vejo muitas críticas a esse estilo de pensamento. Deixa eu testar uma coisa. Tá. Eu vejo muitas críticas a esse estilo de pensamento, de você buscar se isentar, principalmente na questão política. Por quê? Porque geralmente, dentro de políticas, as pessoas tentam entrar muito nesse aspecto de time, proteger um time. Você tem que defender o que eu defendo, senão você é meu inimigo. Você uma hora vai ter que entrar do meu lado, buscar meu lado, senão você é meu inimigo necessariamente. E nesse sentido, isso é uma coisa muito negativa, cara. Por quê? Porque você cria inimigos que não lhe afetam muitas vezes. Você trata pessoas que na prática não te prejudicam como pessoas altamente prejudiciais. Então, quando você entra nesse aspecto da política, que você é muito partidário, você é muito militante, em que você defende seu time, em que você defende com unhas e dentes seus ideais, e inclusive naquilo que às vezes você nem concorda é, dentro de si mesmo, mas às vezes você concorda por uma questão de time mesmo, do pacote ideológico, né, que se fala. Então, essas pessoas que se isentam dessa forma, que não entram nesse aspecto, muitas vezes são criticadas e são chamadas de isentões. E eu vim falar aqui que ser isentão é uma coisa muito boa, não é uma coisa ruim, não é necessariamente uma coisa ruim. Por quê? Em primeiro lugar, você estará mais calmo, você estará mais lúcido e você também estará fora de uma briga em que pessoas tentarão te colocar à força. Em que sentido? Eu, por exemplo, eu não defendo essa questão de direita e esquerda no Brasil. E meus amigos de esquerda, eles têm o aspecto de tentar me combater como se eu fosse um cara de direita. Isso é muito comum. E meus amigos de direita me veem como um comunista, como um comunistinha, como um cara do Lula livre. Isso também é muito ruim para mim, porque não são as minhas ideias e o julgamento, o pré-julgamento faz muita parte desse aspecto partidário, sabe? Ele tem que colocar a pessoa naquele lugar de amizade ou inimizade. Então isso aí é um grande problema pra gente do Brasil. Ao ponto, ao ponto extremo de se colocar as políticas ambientais nessas questões de direita e esquerda e uma ala proteger a política ambiental por ser de esquerda e outra ala enxergar como de esquerda também as políticas ambientais e buscar denegri-las porque criou-se um senso comum que isso é uma coisa da esquerda, sendo que não é assim, sendo que não pode ser dessa forma, né? As leis ambientais, elas têm que ser universais, porque não há sobrevivência sem o ambiente. Você não existe sem ambiente, você não existe sem sustentabilidade, você não existe se você agredir o meio ambiente, você não existe se você agredir o meio que vive. Então, assim, o ser humano não vai sobreviver
então não vai ter o que conservar, né? Se você se chama conservador, busca esse pensamento de que o meio ambiente precisa ser conservado, a fauna também deve ser conservada, né? Então é muito esse aspecto. Por que eu me isento particularmente? Eu acompanho o canal do Nando Moura desde muito tempo, acompanhei, né, o Olavo de Carvalho também, foi o primeira pessoa que eu vi em podcast que eu fiquei escutando muito. Eu escutava muito o True Outspeak, né? Eu não sei falar direito inglês. É, eu escutava muito, né? Às vezes eu ia jogar um jogo e durante o jogo eu não escutava o áudio do jogo e ficava escutando os True Outspeak do Olavo de Carvalho, né? O, o podcast dele, que não é nem podcast, né? O vídeo que ele gravava como eu estou fazendo aqui, né? Então eu ouvia muito, eu me interessei na hora, mas depois eu comecei a ver, peraí, eu não concordo com tal coisa que ele falou, né? Eu não concordo com tal coisa. Teve a questão da Pepsi Cola, teve a questão do terraplanismo. Essa coisa do Olavo de Carvalho com o terraplanismo é uma coisa mais antiga. Ele já havia falado sobre isso antes, né? Sobre geocentrismo, sobre essa questão de louvor ao Deus Sol. Ele já falou sobre isso muitos anos atrás, 2013, 2012, por aí, e me fez pensar, só café, e me fez pensar muito sobre essa questão de defender uma direita, o que é defender uma direita, o que é defender uma esquerda, o que é necessariamente é isso. Em contrapartida, eu entrei em contato com amigas feministas, com pessoas LGBTs também, e quando eu li algumas notícias, né, sobre a questão feminista, sobre algumas questões de esquerda, algumas pautas da esquerda, a questão da criminalidade e como se resolve também. E tinha coisas que eu também não era de acordo, só que muitas vezes para você entrar no pacotão, entrar no time, você tem que muitas vezes aceitar tudo, porque senão vai ter uma guerra contra você. E dentro dessas esquerdas e direitas existem guerras. Ao ponto que se você for olhar, você vai ver muita pessoa de direita dizendo assim, fulano de tal se diz de direita, mas ele é esquerdista porque ele pensa de tal forma, diferente de mim. Então você vai ver muito isso. E também você vai ver muito esquerdista dizendo, ele se diz de esquerda, mas ele toma Coca-Cola, né? Então assim, esse aspecto é muito perigoso, porque vai tornar todo mundo o seu inimigo. Quando você se isenta, quando você sai desse parâmetro, quando você busca sua solidão e pensar através da sua solidão, do seu próprio pensamento, você sai desses times, você sai dessas comunidades, você sai dessas ideologias um pouco, você vê por alto o que as pessoas estão falando. Eu não estou falando necessariamente de leitura, eu não estou falando de você pegar Marx e ler, não estou falando sinceramente em escutar um livro do Olavo de Carvalho, não estou falando de você fazer uma leitura sobre Keynes, sobre Mises, outros e outros personagens, não estou falando disso. Mas o livro, ele não é a única fonte de informação, né? Muitas vezes as informações são passadas através de textos, de sites, de blogs e do jornalismo e através de vídeo, né, e conversa. Então, existe uma falácia muito grande de que você só aprende uma coisa se você lê o livro. E não necessariamente é assim, porque às vezes
a prática é diferente do que está naquela Bíblia, naquele livro, né? Naquele, eu falo livro no contexto de que, por exemplo, naquele manual, no sentido manual muitas vezes, é o Capital, né? Outros livros aí que a galera lê, e muitas vezes você vai chegar num consenso sobre aquela ideia da pessoa sem nem ter lido, mas pelo que as pessoas, os defensores falam. Eu não posso, por exemplo, chegar no marxismo, ter uma ideia de marxismo por Paula Marisa, né? Desculpa, Paula Marisa. Eu não vou chegar na opinião do que é o marxismo por ela. Eu tenho que consultar os marxistas. De acordo com Olavo de Carvalho, eu não deveria fazer isso, porque eles vão dizer que é a melhor coisa que existe, o marxismo, né? Claro. Mas depois disso é que eu vou consultar o inverso, a antítese, né? Aquele que possui a antítese. Então esse é o caso que você deve pensar também. Quando você vai falar sobre o feminismo, não necessariamente é obrigado você ler, né? E claro que ler é bom, não estou desincentivando, mas não é tão obrigatório quanto você consultar uma feminista e ver o que elas estão fazendo agora. E se isso é bom ou ruim? Primeiro você faz isso, é a minha opinião, né? Eu sou assim, pelo menos. Não estou dizendo que eu estou necessariamente certo. E isso é o que eu faço para chegar em alguns consensos que eu tenho. Eu poderia muito bem passar o dia lendo, né? Lendo muito. Mas, sinceramente, eu acho que às vezes se torna uma coisa maçante. E eu acho até mais divertido eu escutar um vídeo de uma feminista que queira pronunciar suas ideias do que pegar a Margaret Thatcher e ler, sabe? É uma questão pessoal. E até porque as feministas atuais é quem ditam o movimento na atualidade. E às vezes você tem que buscar também o movimento na atualidade. Então, existe uma falácia de que o livro fala tudo. Claro que o livro, por regra, né? Por regra, os ideólogos são importantíssimos, né? Mas existem mudanças muito radicais também, né? A gente sabe que Marx, por exemplo, não foi 100% implementado, segundo os marxistas, né? Não foi 100% implementado. Ditadura do proletariado, acho que esse tipo de coisa nunca aconteceu, né? E assim, eu busquei não seguir uma bandeira por liberdade. Eu me senti mais livre desta forma. Eu busco informações de ambas as partes. Eu assisto muito, por exemplo, Vinícius César. Eu assisti muito, que é um ateu de direita. Eu assisti muito o Nando Moura. Eu assisto muito a Paula Marisa, eu gosto dos vídeos dela. Eu não gosto quando ela usa uma linguagem um pouco chula, né? Ela usa às vezes, ela brinca muito com anos. Eu não gosto muito disso, sabe? Eu acho muito repetitivo isso. Mas em termos de conteúdo, é uma pessoa interessante, né? Tem uns livros que ela até oferece, né? Pode ser que um dia eu leia mais sobre alguns assuntos que algumas pessoas falam, né? Por exemplo, Maquiavel Pedagogo, né? Esses livros assim. Mas também eu sigo algumas pessoas como Paulo Giraldelli, por exemplo, né? Que é um cara de esquerda, mas que eu gosto das ideias que ele transmite também. Não concordo com todas, né? Por exemplo, tem um vídeo do Paulo Giraldelli que fala sobre autodidatismo e ele fala que ele meio que negligencia, né? E fica mais a favor da academia, só que
não necessariamente quando você é um autodidata você é fora da academia, sabe? Tem uma série de coisas, né? Não necessariamente autodidatismo é uma coisa ruim. Ele fala isso para criticar o Olavo de Carvalho também. Então tem umas rama de pessoas, né? Um canal também que eu assisto muito é o Papo de Preta. Nunca mais assisti um vídeo delas, né? Eu não sei se elas ainda estão em alta, mas é um canal muito bom sobre preconceito racial, sobre preconceito acerca da mulher, né? Então existe uma série de canais que é bom você assistir. Os dois lados têm o que falar em termos de direita e esquerda, mas eu sugiro a você, seja sim um isentão. Seja um isentão. Tenha a sua opinião, sim. É, critique sim Bolsonaro, sim. Critique Lula também, se você achar que Lula está errado. Critique Bolsonaro se você achar. Critique outros políticos, critique certas ideias que você discorda, respeitando as pessoas, mas não levante bandeira não, cara. Não vale a pena. Você muitas vezes, a não ser que você veja, né, por exemplo, que a sua bandeira precisa muito disso, claro, né? Mas em termos de ser isento, eu acho muito melhor, cara. Tem um cara que eu já falei dele nesse vídeo, é o Vinícius César, né? Ele é ateu. E tem poucos ateus no Brasil, se você for parar para pensar. Então faz sentido ele ter essa militância, faz sentido ele ter esse pensamento. O Papo de Preto, né, que são as meninas que falam de preconceito racial e dão algumas, falam sobre o mundo, né, que acontece nesse mundo do negro, da mulher negra, o que acontece com a mulher negra muitas vezes. E vale a pena escutar também, porque sinceramente, cara, é, você parar para ouvir o outro lado também é muito bom. Então defender uma bandeira pode ser uma coisa muito ruim. Porém, como o caso do Vinícius César, né? E do Papo de Preta que precisa dessa luta contra o preconceito de uma forma discreta, né? De uma forma que há um diálogo, não querendo chocar a sociedade, que esse é o outro grande problema. Eu acho, na minha opinião, não tenho nada contra, mas eu acho o que eu tenho realmente contra é quando você defende todo mundo é seu inimigo e vale tudo. E vale tudo que a sua ideologia disser. Você defende o Bolsonaro até o fim. Você defender o Lula até o fim. Você defender. Tipo. O problema é que esse fim, às vezes, pode ser um fim que você poderia ter previsto há muito tempo. Que se você tivesse refletido no começo. Tá entendendo? E você quebra a cara muitas vezes. Então esse é o grande problema. Então se isentasse é bom sim, tá? Valeu galera, eu já estou me repetindo. Eu mando um abraço para você e até mais.